Olá, dissonantes, pessoas pensantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do barraco que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a famosa CPI dos pancadões. Eles chamaram o chavoso da USP. E os caras, obviamente, estão fazendo essa porcaria toda para dar corte, né? Então, assim, o presidente da CPI, fico esquecendo o nome dele, mas a gente já vai ver aqui na plaquinha aparecer. Deu uma surtada, assim, bem bizarra, e a gente vai dar uma olhada agora. Então, vamos só ouvir aqui a pergunta e a resposta, né? Que deram o início ao rolo. Tantos outros nomes que eu poderia estar listando aqui. Então, se é pra gente falar sobre a perturbação a essas pessoas, como o trabalhador sofre, a gente tem tantas outras coisas para falar também, sobre o fim da escala 6x1. Por que só se fala sobre uma coisa específica que é produzida lá dentro da periferia, mas o que é produzido pelo Estado e pelas elites que vai lá para destruir as nossas vidas, isso não é falado? O senhor é expert em Schopenhauer. O senhor é muito bom em negar o fato e desvirtuar o foco para responder. Eu respondo como eu quiser, né? Quer, né? É interessante. Na minha leitura, isso é só uma demonstração de desconhecimento ou demagogia. Mas o senhor nega a participação do crime organizado, ou melhor, negou aqui na Ele CPI. nem devia estar lá, o chavão. Aí, posteriormente, o senhor, orientado pelos seus advogados, o senhor deixou de responder, porque, como bem dito pelas colegas vereadoras, há uma preocupação muito grande sobre a... Calma, doutor. Ô, doutor, eu não Mas o senhor não pode ficar fazendo menção, o silêncio dele toda hora, porque... O colega tá colocando... atuante, eu gosto de um advogado atuante como doutor. Parabéns pela atuação. Porque o senhor tá toda hora frisando o silêncio dele. Eu nem concluí a pergunta. A minha pergunta é bastante simples. O senhor reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto, senhor, quem novo. é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele Seu à Thiago, corregedoria? quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por gentileza, o senhor pode responder? O senhor afirmou categoricamente. O senhor acabou Quem de é o filmar, vereador ligado ao crime o senhor está organizado? filmado por YouTube, pela TV Câmara. Se o senhor eu quero não que o senhor, responder, nesse eu vou momento, adotar medidas legais. responda quem é a Qual pessoa. vereador é ligado ao primeiro comando da ligado ao crime Câmara? organizado? O senhor vai dizer pra mim aqui. Quem é? Qual é o vereador ligado ao PCC nessa casa? Você quer corte? Ó, vocês perceberam que eu quero falar? Ele falou, né, crime organizado pode ser qualquer coisa, né, mas ali ele resolveu falar assim, não, qual que é o parlamentar ligado ao crime organizado ao PCC? E, assim, ninguém falou do PCC ali, né, mas se a carapuça serviu, a gente não tem o que fazer. Mas teve um rolo, né? Ele falou crime organizado. Acho que o Chavão não entendeu crime organizado, apesar de que eu tenho minhas dúvidas se realmente não tem crime organizado ali, né? Como a gente tá vendo, teve até crime organizado no Planalto, né? Pois é. Então, assim, olha como que esses caras tomaram ar, cara. Olha como é que eles tomaram ar. Alguém faz um meme? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu não aguento. Quem é? Qual vereador ligado ao PCC? Eu não vou tolerar que ofenda o parlamentar. O senhor vai apontar que nós vamos investigá-lo. Se for ligado, será caçado. Quem é o vereador? Pela ordem, presidente, pela ordem. Afirme aqui, quem é o vereador ligado ao PCC? Dê o nome. Ou em nome da Câmara de São Paulo, vou tomar medidas para que o senhor faça. Quem é o vereador ligado ao PCC? É a segunda vez que o senhor faz isso. Eu pedi o seu Diogo para o senhor. Agora o senhor afirmou aqui. Quem é o vereador ligado ao PCC? Tudo que vocês querem é corte. Em cima O senhor é muito homem para apontar. Eu quero que o senhor aponte quem é ligado ao PCC. Presidente, ele não falou que tem vereador. O senhor disse categoricamente. Ele não falou. Ele não falou que tinha vereador. Ele não falou. A gente não pode. Presidente. O Chavão da USP aqui, na boa, na cabeça deles tava assim, se matem, filhos da puta, se matem, quero que vocês se, sabe, todo lado da briga, não falei nada demais, se matem. Depois eles vão se entender, e aí ele vai corrigir, ele pede pra ele refazer a pergunta, e ele refaz a resposta, né, porque acho que ele quis dizer crime em geral, e aí eles entenderam como crime organizado, que assim, eu também, como eu já falei, vou repetir,
Eu tenho minhas dúvidas que crime organizado não aconteça lá, porém não tenho base para acusar ninguém. Enfim. Pela ordem, presidente, a gente não pode mudar a fala do Thiago. Em nenhum momento ele falou que tinha vereador. Pela ordem, presidente, ele não falou que tinha vereador. Zona. Pela ordem, presidente, pode votar. Ele não falou que tinha vereador. Ele disse que Ele tem não membro disse, do ele disse PCC que é essa nessa casa. casa. Ele não citou nenhum vereador. Ele não citou nenhum vereador. Que pega a carapuça. Ele não citou. Ou Ele ele se não retrata citou. publicamente ou ele aponta, doutor. Agora, Ele não citou. Ele não citou. Pela ordem, presidente. A gente precisa de seriedade dessa Vamos fazer CPI. o Não pode seguinte. colocar palavras na boca do Thiago. vamos lá, fazer o Thiago. seguinte, subjetivamente, Quem pelo é? que o senhor falou, existe crime organizado dentro da periferia. Você indica onde está o crime organizado na periferia e aí eles podem indicar. Isso aqui não é uma vai chicana, investigar onde vereador. tem Ele não tá aqui na crime condição de organizado debater. Da Câmara. Vereador, ele tá aqui na condição de testemunha Vereador, e vai, e do jeito que tá indo, vai virar Presidente, averiguado. pela ordem. Eu quero saber quem é Pela o ordem. parlamentar ligado O que ao o PCC. Thiago Porque trouxe se ele nega, foi se ele que diz que existe tinha todo tráfico lugar, em todo lugar. ele Isso aqui não, faz parte ele de disse todo isso, mundo. inclusive aqui. Não, se Eu ele tá quero dizendo saber, que tá em ele todo disse, lugar, eu tem vou aqui voltar a também. gravação. Pode Eu vou voltar. voltar. Ai. Nossa senhora. Eu vou passar um pouquinho lá pra frente, porque tem uma hora que é muito, muito interessante, quando uma outra pessoa chega, essa daqui, ó, a Luna Zaratini. Vereadora Lula tem a palavra. Presidente, Eu só vou pedir um minuto, vereadora. Eu preciso me ausentar por 2 minutos. Eu passo a presidência para a vereadora Cris e Vossa Excelência pode prosseguir as perguntas diretamente ao... na verdade, presidente, foi só pedir um minuto aqui da sua presença aqui. Cheguei aqui ao plenário, a situação já estava bastante acalorada. Inclusive, presidente, não acho que cabe a nós, aqui, vereadores e vereadoras dessa casa, elevar o tom. O nosso objetivo aqui é de conduzir os trabalhos da Câmara. Queria pedir para Vossa Excelência que eu não vejo nenhuma necessidade daqui a gente enviar qualquer fala para o Ministério Público, ainda mais quando tem já o esclarecimento da pessoa que foi convidada para estar aqui, né, o senhor Thiago Torres. Eu pediria encarecidamente para que não tomasse essa medida, que eu acho que é uma medida muito além do que a gente precisa aqui nessa CPI. Lembrando que o objetivo dessa CPI é investigar a questão dos ruídos na cidade de São Paulo, a questão da perturbação do sossego, do sono dos moradores. A gente já trouxe aqui outros debates, como, por exemplo, o que acontece em Angabaú, da Prefeitura de São Paulo. Eu peço, vereador, que você ouça e atenda esse pedido, porque senão aqui a gente está desviando o nosso objetivo e indo numa perseguição, numa ação persecutória contra as pessoas que estão aqui nessa casa. Não há nenhuma necessidade de ler o Código Penal. Todos os vereadores, autoridades, todas as pessoas sabem o que é o Código Penal. Inclusive, caso, né, a execução da pena, inclusive, é só depois. Deveria ser só depois de uma investigação. Então, é uma insinuação muito forte aqui. Eu queria pedir encarecidamente que essa comissão, que essa CPI, não enviasse para o Ministério Público, que a gente pudesse encerrar essa CPI com as perguntas necessárias, contundentes, acerca dessa CPI. Eu faço esse apelo à Vossa Excelência, porque aqui a gente não tem esse papel enquanto vereadores e vereadoras da nossa cidade. E é isso que é o pedido, por favor. Agradeço, vereador. Eu vou passar aqui um pouquinho para a fala da pergunta, né, que seria da outra vereadora. E a gente vai entender um pouquinho porque, assim, o chavão não teria nem que estar ali, não faz sentido ele estar ali, né? E aí ele fala o porquê que ele teve ali. E realmente foi para os caras fazerem corte, assim, né? Eu vou... Demais vereadores? Pela ordem, presidente. Vereadora Amanda. Agora sim, vou passar a presidência para a vereadora Cris para que eu Quero possa... fazer xixi. 95 minutos. Tá Vereadora doido Amanda pra quer fazer prosseguir as xixi. perguntas. Deixa eu ir lá fazer xixi. Thiago, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Pedir perdão pelo clima acalorado, a falta de decoro, às vezes, né? Falta de cordialidade. O requerimento que te trouxe aqui não tem qualquer elemento objetivo com relação ao motivo da sua convocação. Portanto, não há qualquer justificativa clara sobre por qual motivo essa CPI quer te ouvir. Trata-se, na realidade, de um ato completamente sem fundamento. Na sua visão, você ser convocado tem a ver com o fato de ser um jovem periférico e negro? Sim, mas principalmente tem a ver com isso, poder fazer cortes aqui, né? A minha convocação aqui veio logo em seguida de eu ter ido no Podpah, o maior podcast desse país, ter criticado a existência dessa CPI lá no Podpah, ter citado nominalmente o futuro ex-vereador Rubinho Nunes, e aí, na sequência, ele fez um vídeo dizendo que me convocaria e eu fui convocado. Então tem a ver com isso, de se aproveitar dessa minha visibilidade para poder fazer cortes e ganhar seguidores nas redes sociais, mas também tem a ver com essa criminalização da juventude negra e periférica da qual eu faço parte.
Na sua opinião, em primeiro eu gostaria de saber se você acha que essa CPI pode ter algum viés neutro, ou se existe realmente uma preocupação, ou se existe também uma preocupação com as pessoas que vivem nas periferias, onde eventualmente acontecem os bailes, ou se tem algum viés mais específico, como a gente já viu aqui, né? Gente, ela apareceu com essa cadeira, né, virando assim, e eu fico no pé, pá, 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 e ela fica com a cadeira virando assim. Nossa. O show que aconteceu. Não tem nenhuma neutralidade, né? Pelo contrário, já tem muito bem encaminhado o posicionamento aqui do presidente e de outros vereadores aqui. Como eu falei antes, convocar apenas pessoas ligadas ao funk já é um enviesamento, porque se supostamente o intuito é combater a perturbação do sossego, possíveis omissões do poder público em relação a isso, por que não tem a convocação de outras pessoas, né? Foram citados aqui estabelecimentos que já foram fechados, né, em regiões centrais. Essas pessoas foram convocadas ou vão ser convocadas para depor aqui, os donos desses estabelecimentos. Então a gente tem, como por exemplo ali, né? Eu sou mais frequentador de bailes em regiões periféricas, em festas periféricas, mas de vez em quando eu vou em rolês assim na região mais central. Uma vez eu fui num rolê ali em Pinheiros, né, na rua conhecida como Meretriz, uma rua cheia do lado da estação Faria Lima do metrô, é uma rua cheia de bares, cheia de adegas, enfim, que toca funk, que toca música alta a noite inteira, um rolê de playboy que você olha ali ao redor, só tem gente rica, classe média, média alta, enfim, usando entorpecentes, inclusive, e a polícia passa por perto, ela não faz absolutamente nada. E é um rolê que vira a madrugada com esse som alto. Então fica muito escancarado que existe essa acepção, tá ligado? Então, o problema não é nem o funk, na realidade, o problema é o favelado. O problema é o jovem negro favelado, porque o mesmo funk, se ele estiver tocando ali nessa rua Meretriz ou no Alto de Pinheiros, ou em qualquer outra rua, Vila Madalena ali, na rua, a madrugada inteira, som alto, onde tem residências, onde tem pessoas usando entorpecentes e vendendo também entorpecentes. Não acontece nada, não vai ter CPI pra investigar, não vai ter criminalização, não vai ter ninguém preso. Agora, na periferia, sim, as pessoas são presas, as pessoas são mortas, as pessoas são convocadas para estar aqui. Então, existe um enviesamento muito claro, tanto por parte da CPI, quanto por parte do poder público de um modo geral, inclusive a prefeitura e o governo do estado. Obrigada, Thiago. Você já fez vídeo denunciando racismo, repressão policial e falta de oportunidades para a juventude preta. Se essa CPI realmente quisesse resolver o problema do barulho nas quebradas, o que ela deveria investigar de verdade? Bom, poderia investigar a própria violência policial, né? Então a gente teve aí vários adolescentes que perderam a visão por causa da repressão de polícias e guardas nesses bailes, ou adolescentes que morreram, né? Perder a visão é uma coisa. Tivemos mortes, né? Eu citei já os 9 de Paraisópolis, mas tiveram outros. Em Guarulhos tiveram 3 no Baile do Vermelhão em 2018, por exemplo. E de lá pra cá a gente viu outras mortes. Em Guarulhos também um adolescente de 16 anos no ano passado, né? Eu sei que é outro município, mas enfim, eu quero dizer, em várias cidades acontecem os bailes funk, em várias cidades acontece a repressão por parte do poder público. Lá em Diadema, o prefeito quis comprar, né? A senhora Amanda sabe muito bem, né? O prefeito quis comprar um drone sem licitação de mais de 400 mil reais para jogar spray de pimenta em cima dos bailes. Isso atingiria qualquer pessoa que estivesse passando pela rua. Então, essa repressão precisa ser investigada, porque se eles estão contra o baile funk, é uma coisa. Agora, achar que é através dessa violência brutal, eles não estão preocupados em investigar se está tendo abuso de autoridade ou ilegalidades cometidas por parte das polícias. E está tendo, tá ligado? Mas enfim, então, isso era uma questão que tinha que ser mais investigada. A própria questão das moradias que eu já falei, né? Então, pautar regularização fundiária, pautar todo tipo de coisa que possa possibilitar moradia digna para essas pessoas. Então, isso tem que ser mais analisado. E as omissões do poder público nisso, né? No descumprimento das próprias leis que determinam a questão de desapropriação de imóveis, né? O tanto de imóveis abandonados ali na região central de São Paulo, por exemplo, servindo somente à especulação imobiliária, a omissão do poder público da Prefeitura de São Paulo tem que ser investigada quanto a isso também. E, para além do que eu já falei aqui, né, de propostas que precisam ser elaboradas junto com essa comunidade, junto com o movimento funk, de lugares adequados para esses eventos acontecerem. Não existe, de fato, uma preocupação do poder público a nível municipal e estadual em relação a isso. Exatamente, Thiago. Essa questão dos drones de Diadema, inclusive eu e a Erika denunciamos ao Ministério Público, e não é possível que na cidade de Diadema ou em qualquer outro dos municípios do nosso país não tenha mais coisas para se investir, mais necessidades, mais carência da população do que a prefeitura escolher deliberadamente pagar esse montante para um drone único e exclusivamente para dispersar a população nos bailes funks, né? E também o poder público a gente sabe que tá aliado muitas vezes com esse viés anti-funk e anti-periferia. Isso a gente vê, inclusive hoje saiu uma matéria sobre o uso de canhões de ruído, anti-ruído para dispersar os bailes funks, e também o próprio projeto de lei intitulado Anti-Oruan, que vai estar na pauta de hoje mais tarde. Hoje à tarde, a tarde promete. Você é um dos maiores comunicadores da quebrada, com formação acadêmica e compromisso explícito com a educação popular. Na sua visão, por que o funk e a juventude periférica incomodam tanto certos setores políticos, e o que está por trás dessa obsessão em criminalizar a cultura da juventude preta? É de controlar e exterminar essa própria juventude preta e periférica. O funk, ele é só, como eu disse antes, é um bode expiatório, tá ligado? Então, Mas de novo, eu coloco esse negócio no mudo e esqueço de tirar. Ai, ai, ai. Bom, eu tava falando que depois que vocês verem essa parte aí, vão no último vídeo que eu fiz lá, no último não, mas um corte que eu fiz do Jones Manuel junto com o Fernando Holliday. Foi um corte em que eu quis trazer algumas coisas da fala do Holliday que eram extremamente problemáticas quando fala desse caso de racismo, né, de como que a sociedade encara pessoas negras, principalmente pessoas negras e pobres e faveladas e de comunidades.
existe, historicamente, existe uma tentativa registrada em lei, aliás, de embranquiçar a sociedade. Tá? Então, nesse vídeo eu coloquei as fontes, eu li as fontes, então vão lá dar uma olhada, que vale muito a pena, e aí vocês vão entender quão necessária essa fala dele hoje em dia. Como eu disse, o próprio vereador usa o funk para fazer seus jingles, tem funk sendo tocado em rolês ali em regiões centrais, em bairros nobres. Então, o foco deles, de fato, é reprimir quem está na periferia. O problema deles é com a juventude periférica e negra. E aí, ao longo da história, várias justificativas foram sendo criadas para poder reprimir essa população. Como eu disse, teve a lei da vadiagem no nosso país, que criminalizava capoeiristas, que criminalizava e prendia sambistas, enfim, pessoas que tivessem em situação de rua, o que acontece até hoje, inclusive com propostas aí para multar em até 17 mil reais quem doe comida para essas pessoas, né? Enfim, essas pessoas em situação de rua continuam sendo perseguidas. Nós que estamos, né, nas regiões periféricas e nas favelas de modo geral, continuamos sendo perseguidos. E o intuito do Estado mesmo é exterminar essa população. E aí ele vai focar, o Estado vai focar na juventude, né? Porque, enfim, por N motivos, mas o foco é de exterminar mesmo essa juventude negra e periférica, né? E aí, as suas expressões culturais, né? Como é o caso, o funk ele é o principal aqui, como eu já disse, em São Paulo, na região sudeste, mas não só, a gente tem o trap também, por exemplo, o Oruan, ele é um trapper, né? Nem chega a ser exatamente um funkeiro. Então, o trap ele também vai ser perseguido por esse mesmo motivo. E assim vai, né? Então, o foco é esse deles, é mesmo de reprimir essa população negra e periférica, e eles vão tentar desculpas para fazer isso. Vereadora Amanda, me permite uma parte? Pode falar. Eu vi que Vossa Excelência mencionou a utilização de canhão sonoro. Eu também me deparei com essa matéria hoje de manhã. E eu achei bastante curioso, porque é uma solução mirabolante, completamente sem eficácia, que coloca em risco a segurança de quem está no local. Inclusive, 2 policiais militares que depuseram aqui na CPI anteriormente, eu sei que Vossa Excelência acompanhou, mas é importante deixar bastante claro, disseram que isso não faz o menor sentido. A utilização de canhão sonoro é feita quando o baile já se aglomerou, quando as pessoas já estão no local, gera dispersão, pode gerar pisoteio, coloca em risco os policiais, coloca em risco quem frequenta o pancadão. É uma prática que traz uma solução mirabolante que beira o populismo, mas que não é uma solução razoável para um problema complexo. Eu só queria trazer essa percepção. Agradeço pela parte, pode retomar, vereador. Obrigada, presidente. Espero que isso não vá adiante e espero que o projeto de lei anti-Luan também não passe mais tarde. Por fim, Chavoso, vou fazer minha última pergunta aqui para você, já agradecendo a sua participação e considerando que esse é um tema que você estuda e se debruça, eu quero aproveitar a oportunidade para que essa CPI assuma o seu caráter pedagógico e que a gente possa aprender contigo hoje também. Bom, é isso aí. Esse vídeo tá no canal da Câmara Municipal do Estado de São Paulo. Como eu disse, para mim, o motivo dessa CPI é simplesmente para tentar viabilizar que negros e periféricos sejam mais rechaçados pela polícia, mas que a violência policial nesses lugares aumentem, né, a gente sabe como é que isso funciona. Então, eu vou ficar por aqui e eu espero que fique aí a informaçãozinha aí que a gente passou. Tchau!